Olá, bom dia a todos os professores de matemática que acompanham aqui mais uma etapa da nossa formação, do nosso programa de formação continuada para professores de matemática. Aqui hoje nós vamos trazer tudo sobre espaço e forma. Mentira, espaço e forma foi na etapa passada. Hoje nós vamos trazer grandezas e medidas. Bom, e só para deixar aqui o meu registro, né, para deixar aqui o nosso agradecimento a todos os professores que vêm acompanhando a nossa formação, os professores de matemática que estão acompanhando toda quinta-feira, aos professores de português que estão acompanhando toda quarta-feira, né? Nós estamos aqui há quase um mês, é a nossa sexta transmissão e nós já somos mais de 1.000 inscritos, já são quase 6.000 visualizações. Então, assim, aquele professor que está chegando hoje, que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para a gente crescer ainda mais. Então, é muito interessante quando eu saio daqui e vou ler todos os comentários, e aí estão lá os elogios, as críticas para que a gente possa melhorar ainda mais, né? Então, aqui, ó, a primeira semana, a segunda semana e a terceira semana que ainda vai ficar registrado aqui. Então veja que cada vez mais a gente vem melhorando. A nossa equipe ela é bem pequena, mas ainda assim, ela é bem direcionada, vamos dizer assim. Então nós temos aqui a professora de língua portuguesa Adriana, que estão sempre nas quartas-feiras. Nós temos no apoio ali o Tiago como técnico de áudio e som, professor de biologia. Nós temos o professor Arimateia, que fica ali também no apoio no chat, professor de história, né, prof? Isso, quase que eu errei. Geografia, história, a Viviane, que hoje também sempre dá o nosso apoio de forma online também, aqui no chat. E a Viviane, e a Monique, juntamente com o Igor, nossos estagiários também no apoio. E também o professor Manuel, que está lá nesse grupo também, do nosso apoio com os processos, enfim, né? Então, toda a nossa equipe envolvida direta e indiretamente aqui para que tudo funcione, tá? E é claro, não posso deixar de agradecer também a Mediação Tecnológica, que toda vez que nós solicitamos, eles mandam algum servidor aqui para que possa resolver algum problema que nós ainda temos um pouquinho de dificuldade ou outra, tá bom? Bom, agora o que nós vamos trazer nessa etapa 3? Na etapa 3, tá? Eu trouxe aqui para vocês, antes de iniciar ainda a nossa etapa 3, propriamente dito, já trago a sequência didática, tá? O Padlet que nós fizemos, que nós construímos, para que os professores tenham o acesso a todo o material. É claro que já foi enviado via SEI, né? Já foi enviado para as superintendências, repassado para as escolas para que os professores tenham o acesso. Esse daqui é o de matemática. O que tem lá nesse Padlet? Lá nesse Padlet tem os links dos vídeos das etapas anteriores, tem as sequências didáticas, por enquanto, 1 e 2, e tem também algum material de apoio que o professor possa utilizar também, tá? Eu vou pedir também para que o Thiago coloque lá no chat o link desse Padlet, para quem não conseguir acessar via QR Code, acessar lá via link também, tá bom? É claro que esse material está chegando, ele vai ser sempre alimentado para que todos os professores possam ter acesso ao nosso conteúdo, tá? Tanto de forma, vamos dizer assim, por vídeo, né? Então, os vídeos gravados também estão lá, a sequência didática está lá, vão acrescentar outros conteúdos também, né, das sequências didáticas posteriores. E aí eu vou mostrar também para você, né, quem não consiga acessar ainda, como é que está posto lá dentro do nosso Padlet. Monique, por favor, coloque na tela para a gente, por favor, o link do Padlet. Na verdade, o link não, vai ser isso. Só coloque aqui que eu vou movimentando aqui. Isso. Na verdade, pode deixar esse aqui, o anterior. Isso, esse daqui. Olha só, aqui nós temos esse aqui mesmo. Perfeito. Aqui nós temos o site do Saero, né? Na verdade do CAED, onde a gente retira aqui todas as informações necessárias para que a gente construa os nossos planos didáticos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se o professor vir aqui em resultados, tá? Ele vai conseguir aqui observar, né, aquilo que nós já vimos em aulas anteriores, que é
todos os resultados e por habilidades também, né? Então, mais uma vez aqui, eu venho em resultados, olha só. E aí eu consigo filtrar todos os meus resultados aqui, ó. Tanto por etapa, né? Eu vou colocar aqui nono ano, tá? E aqui em matemática. Veja só que a gente vai filtrando aqui. E as escolas estaduais, tá? Então, aquilo que está no nosso slide, né, foi retirado daqui, ó. Eu tenho todo o histórico de desempenho, enfim. E aí aqui abaixo nós vamos ter o nível de proficiência dos alunos, né, aquilo que nós tanto falamos, né? E aí, veja que interessante. Eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu ver o que eu vou trabalhar hoje. Vai ser o descritor, deixa eu ver aqui. Vamos supor, descritor 14, né? Eu clico lá no descritor 14 e aí eu tenho aqui a habilidade referente ao descritor 14. Então, só para a gente entender melhor, o descritor 14, ele corresponde à habilidade 15, que o detalhamento, né, a descrição é exatamente a mesma, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu clicar aqui no descritor 17, né? Então, eu vejo que o descritor 17 do SAEB corresponde à habilidade 16, que na verdade é o quê? Identificar a localização de números racionais na reta numérica. Então, vários deles, né, às vezes fica um pouco confuso, né? Porque, por exemplo, nós já trabalhamos aqui também o D3, né, descritor 3, que corresponde à habilidade 4. Então, se você quiser ver qual é o descritor e a habilidade correspondente, basta clicar em cada um deles que você vai tendo ali a descrição de cada um deles, tá bom? Então, por que a gente traz aqui sempre descritor relacionado com habilidade? O que eu quero que vocês entendam é que o descritor vai ser para avaliação nacional, que é o SAEB, o descritor, a habilidade vai ser para a nossa avaliação regional, que é o SAERO, né? Então aqui vem a descrição de cada um deles, mais uma vez, né? E aí eu vou puxar aqui para mostrar o do terceiro ano. Na verdade, o SAERO, né, ele é para o segundo ano. Aí nós temos aqui uma pequena diferença aqui. Por quê? Olha só, tem vários descritores. Ó, eu tenho aqui o descritor 3, o descritor 6, o descritor 2, o 1. Vejam que aqui eu não vou ter o descritor 4, eu não vou ter o descritor 7, o 8, o 9, o 10 e vários outros descritores. Por quê? São alguns descritores específicos para o terceiro ano, e como o SAERO ele avalia segundo ano, né, ele não vai aparecer aqui, perfeito? Mas nós vamos sempre trabalhar, tentar trabalhar associando descritor e habilidade. Por quê? Porque a gente dessa forma prepara tanto o aluno para o SAERO quanto para o SAEB, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. E aí aqui, ó, lá no nosso Padlet também tem esse material aqui, que é o quê? Esse material é a matriz do SAEB, né? Então, para quem ainda não conseguiu ver como é que é colocado essa matriz, aqui estão todos os descritores, desde o quinto ano até o terceiro ano do ensino médio, né? Então, por exemplo, aqui para o nono ano, eu tenho o tema espaço e forma, né? Eu tenho também grandezas e medidas. O que nós vamos tratar hoje é números e operações. Desculpa, o que nós vamos tratar hoje está aqui, né? Grandezas e medidas, tá? Na próxima etapa, números e operações, né? A álgebra e funções, que é o maior deles, né? Tá bom? E aí a gente vai precisar de um detalhe um pouquinho maior, né? Para essas questões aqui. E a última, né? Lá na última etapa, nós vamos falar de tratamento de informação. Então, como esse números e operações tem bem mais descritores, tá? Nós vamos dedicar mais de uma etapa para ela também, tá bom? Então, lá no Padlet também tem aqui esses descritores, tá? Tem todo esse material aqui. E aí eu vou voltar aqui para o nosso slide para a gente dar sequência. Volta aí para a gente, Nico, por favor. Ok, perfeito. Então, mais uma vez aqui, né? Temos aqui todos os descritores relacionados ao nono ano, tá? E aí, eu vou sempre linkar descritor e habilidade, mais uma vez, tá?
Então, aqui nas nossas etapas presenciais, nossas etapas síncronas, nós vamos trazer aqui sempre descritor associado à habilidade, perfeito? Lá na nossa sequência didática, nós trouxemos todos os descritores, ok? Por quê? Mais uma vez, eu preparo o aluno tanto para o SAERO, que já está bem aí, né? Quanto para o SAEB. Então, a gente tenta sempre levar dessa forma, né? A curto e a longo prazo, né? Para que a gente prepare nossos estudantes para ter a melhor proficiência. É sempre nesse intuito de ter o aluno conhecendo pelo menos o básico de cada item, vamos dizer assim, de cada descritor, de cada habilidade, tá? Então, assim, eu lendo alguns comentários, eu escutei assim, eu vi alguns professores colocar dessa forma assim, mas tem questões aqui que são muito fáceis, mas eu quero que os professores se atentem às estratégias que nós estamos escolhendo, que nós estamos abordando, para trabalhar também com o seu estudante, né? Então, assim, eu poderia colocar aqui questões mais complexas, como até mesmo aquelas que a gente vê na UBMAP ou questões mais atualizadas, mas eu quero que nós foquemos sempre nas estratégias utilizadas para resolver as questões, tá bom? E principalmente, o que o aluno pode estar ainda errando ao executar uma questão, ok? Então, por exemplo, o aluno lá que acertou a questão do descritor 14, eu vou entender que aquele aluno já absorveu aquela competência, né? Aquela habilidade. Então, eu vou colocar uma questão um pouco mais complexa para ver se ele consegue um grau de profundidade maior sobre aquela questão, né? Se ele tem um nível um pouco mais avançado. Então, é dessa forma também que eu vou preparando o meu aluno. Então, como eu vejo que tem várias questões aqui que ficaram abaixo do básico, nas questões que nós estamos colocando na nossa sequência didática, é mais para fazer essa recomposição da aprendizagem. Tentar trazer o aluno pelo menos ali para uma proficiência um pouco melhor, para depois a gente aprofundar este conhecimento. Perfeito? Bom, então mais uma vez aqui, dentro de grandezas e medidas, eu vou ter aqui esses descritores. Olha só, o descritor 12, que corresponde à habilidade 13, tá bom? O descritor 13, o descritor 14, e o descritor 15, tá? Então, de novo, descritores 12, 13, 14 e 15. E as habilidades, né, aqui um pouco fora de ordem, mas não tem problema. O que a gente tem que entender é que cada um desses aqui, tá bom? Corresponde ao mesmo, vamos dizer assim, a mesma descrição, perfeito? É a mesma habilidade, só que com códigos diferentes, ok? O SAEB adota um tipo de sequência, o SAERO adota uma sequência um pouquinho diferente, perfeito? Mas a descrição é exatamente a mesma, ok? Bom, e qual que nós vamos trabalhar aqui nessa etapa? O descritor 14, né? Ou a habilidade 15, perfeito? Por quê? É que teve ali a menor proficiência entre todos esses, ok? E aí nós vamos ver que esse descritor, né, por incrível que pareça, não é tão complexo, mas tem alguma coisinha que nossos estudantes ainda não estão compreendendo ou na hora de executar estão se confundindo com algo, não estão totalmente atentos ao que é cobrado ou ao que é para executar, ok? Então, enche a tela para a gente ver, por favor. Olha só que legal aqui, ó. Então, o nosso descritor 14, que é o que nós vamos trabalhar, né? É o que? Resolver problemas envolvendo noções de volume, né? Então, o que é o volume? O aluno tem que compreender primeiro a parte teórica, né, para depois ele conseguir executar exatamente. Mas olha só os outros descritores que estão correlacionados aqui a grandezas e medidas. Resolver problemas envolvendo cálculos de perímetros de figuras planas, né, ainda tem uma proficiência baixa, tá? Resolver problemas envolvendo cálculo de área das figuras planas, ele está a média dos alunos está um pouco acima do básico, tá? E resolver problemas envolvendo relações entre diferentes unidades de medida, está com 40%, né? Então, vamos focar aqui para resolver problemas, né, envolvendo volume, porque eu acredito também que quando ele conhece esse descritor aqui, opa, eu acabei passando, não é para fazer isso, vamos lá, deixa eu riscar de novo, pronto, peguei a caneta, né? Então, deixa eu voltar aqui.
Então, quando ele subentende o descritor 14, ele acaba também tendo uma base para os outros descritores também. Perfeito? Seguindo aqui. Então, quais são os objetivos dessa etapa? Nosso objetivo é capacitar professores do ensino fundamental e médio com ferramentas para aplicar conceitos de espaço e forma, descrevendo e representando o mundo matematicamente. Queremos que eles possam calcular áreas, volumes e distâncias, identificar padrões, resolver problemas geométricos e identificar a percepção espacial. Além disso, buscamos elevar a proficiência dos estudantes em matemática, né? Então, mais uma vez aqui, orientações para a prática pedagógica do descritor foco, que é o nosso descritor 14. O que diz o descritor 14? Resolver problemas envolvendo noções de volume. Né? Então, o que nós podemos fazer de fato aqui? Introdução ao conteúdo de volume, ao conceito de volume, definição e exemplos. Comece aplicando o que é volume, utilizando exemplos práticos como caixas, garrafas e outros objetos tridimensionais. Unidade de medidas, como apresente uma unidade de medida de um volume, mais comuns como litros, mililitros, metros, metros cúbicos, né? Enfim, você vai trazendo esses conceitos para os estudantes. Atividades práticas, por exemplo, medindo objetos, né? Traçar objetos de diferentes formas e tamanhos para a sala de aula e peço para que os estudantes, né, faça a medida para calcular o volume dessas peças. Experimentos com água, então você traz alguns recipientes diferentes, né, de tamanhos diferentes, de formas diferentes e volumes diferentes, a fim de que ele coloque ali uma capacidade, um volume de água qualquer e ele vá aos poucos tendo essa questão também de intuição de medida e de volume, né? E aí eu vou trazer aqui nossa primeira questão, tá bom? Essa primeira questão aqui vai falar sobre, mais uma vez, grandezas e medidas. Nós vamos fazer o quê? Medir volume de um bloco retangular, medidas de capacidade, e ela está associada à habilidade da BNCC, que é a habilidade lá do 8º ano, né? Habilidade número 21, que é resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de um recipiente cujo formato é o de um bloco retangular. E aí, o detalhamento da habilidade seria o quê? Utilizar o volume de um paralelepípedo na resolução de problemas. Eita, quase que não sai, né? Vamos lá. Então, nós temos aqui dois blocos retangulares, né? Na verdade, um é um cubo, né, mais específico, e outro nós temos ali uma caixa de papelão. E aí diz assim, ó, mais uma vez, lembrando que essa parte aqui da minha questão, né, como já foi dito lá na etapa 1, é o enunciado. A figura, né, seria o nosso suporte. E aí nós temos aqui o que é exatamente para fazer, que é o nosso comando, né? Então, basicamente, um item de Saero, Saeb, ele vem nessas características, né? Mais uma vez, enunciado, suporte, comando. E aqui nós temos sempre 4 alternativas para a etapa do ensino fundamental, né? Que são os destratores e uma resposta correta que seria o nosso gabarito, tá? Então, essa questão aqui, como é que eu poderia iniciar a abordagem com o meu estudante? Eu primeiro posso falar aqui o seguinte, eu tenho aqui um cubo menor, né? Esse daqui, e ele vai ter que encher essa caixa, né, com vários produtos deste tamanho aqui. Perfeito? Eu quero saber quantos cubos cabe dentro dessa caixa maior, ok? Então, eu posso medir o volume da caixa, eu posso medir o volume desse cubo menor e depois eu vou apresentando melhor aqui os cálculos, né? Vamos lá calcular. Então, primeiro, qual é a fórmula de volume para um cubo? Volume é igual a vezes A vezes A, ou simplesmente A elevado ao cubo, não é isso? Então, você já vai apresentando para os alunos quais são
quais são os meus elementos e como que eu posso montar essa fórmula, né? E aí depois que eu substituo ali depois que eu substituo aqui a minha aresta, opa, eu acho que eu peguei cor branca, né? Vamos lá, agora sim. Depois que eu pego aqui a minha aresta, eu substituo aqui na nossa fórmula, né? Então, quando eu tenho 10 elevado ao cubo, nós teremos 1000 centímetros cúbicos, né? Então, já vem aqui também a parte de álgebra, né? Se eu pegar aqui centímetro vezes centímetro vezes centímetros, nós teremos aqui a unidade de potência 3, né? Continuando aqui, qual seria agora a fórmula para calcular o volume dessa imagem, né? Então, como eu tenho arestas diferentes, né? Então eu tenho letras diferentes, né? Medidas diferentes, tá? Então, nós colocaremos ali que o volume é A vezes B vezes C. Substituindo A, B e C, nós temos 80, 40 e 60. Quando multiplica, nós temos 192 mil centímetros cúbicos, né? Faltou ali colocar centímetros cúbicos, né? Vamos lá, a gente coloca ao vivo, né? Ok, centímetros cúbicos, tá? E aí, como que eu faço agora? Se eu tenho aqui uma unidade, né, ou um produto que eu vou colocar nessa caixa maior, eu preciso saber quantos cabem. Para fazer esse cálculo, basta dividir ali o total, né, do volume da caixa pelo total do volume do cubo menor. Quando divide, basta cortar os zeros, basta cortar os centímetros, nós temos ali 192, que corresponde à nossa alternativa D, não é verdade? Então, eu tenho também outras maneiras, né, de calcular dessa mesma questão. Eu poderia simplesmente, né, deixa eu limpar aqui um pouco a tela aqui. Vamos ver aqui. Eu posso fazer também o seguinte, né, o aluno que olha tem 10 centímetros, opa, ainda é a borracha, né? Vamos lá, volta a caneta. O aluno que percebe que aqui mede 10 centímetros, 10 de largura e 10 de altura, ele pode fazer assim, aqui é 40, então aqui vai caber 4 cubinhos desse daqui, né? E para cima é 60, né? Então aqui vai caber 6 cubinhos desse daí, certo? E aí, se aqui tem 80, aqui vai caber 8 cubinhos desse menor, né? E assim por diante. E aí ele pode fazer um cálculo de multiplicação, né? Ou simplesmente pode contar realmente, tá? E aí, se ele tiver outro conceito de volume, ele pode falar que o volume é o quê? É a área da base vezes a altura, né? Então, ele pode partir desse princípio também. Primeiro ele multiplica o que ele tem na base e depois ele multiplica o que ele tem de altura, que seria 60, né? Então, veja que se ele souber realmente qual o conceito de volume de uma figura, ele pode desenhar, ele pode visualizar de outra forma, ele pode brincar com esse cálculo aqui a fim de resolver da melhor maneira. É claro que quando ele resolve de maneira matemática, pelas fórmulas, pelo cálculo, isso ele acaba ganhando tempo, né? Mas nosso intuito é que ele saiba resolver, tá? Então, quando ele tenta mostrar aqui geometricamente qual o conhecimento dele, tá? Ele está aplicando também o nosso letramento matemático, que é representar de outra forma o seu conhecimento, né? Então tem que o aluno falar, professor, eu não sei fazer pela fórmula, mas eu sei fazer de outro jeito, né? Então esse conhecimento a gente tem que validar também, né? Então, através desse conhecimento, a gente pode trazer o conhecimento algébrico também para ele. Por quê? Qual é a conta que você fez? Mostra para mim. Eu multipliquei 80 vezes 60, vezes 40, que é a minha base. Então, já diga que ele fez isso daqui, ó, A vezes B, né? Ou seja, a área da base, tá? E aí, depois ele fez o quê? O que você fez? Eu multipliquei o final pela altura, né? Então, o que ele fez? Ele fez aqui a área da base vezes a altura. Então, você tenta mostrar para ele que ele também está utilizando uma fórmula, que ele está utilizando um conceito, uma propriedade da matemática, ok? Então, ele vai percebendo que o raciocínio dele tem lógica, tem um certo conhecimento científico a partir disso aqui também. E aí, quando você traz isso daqui de forma
concreta, de forma... Você traz esse objeto para a sala de aula, né, e ele começa a observar, começa a fazer os cálculos a partir de algo que foi trazido para a sala de aula, você vai começar a validar ainda mais esse conhecimento, né, vai trazendo o empírico para o científico. E isso é a melhor coisa para a gente potencializar a matemática dentro do aluno, né? Por quê? Tem aquele aluno que muitas vezes ele é mais visual do que algébrico, vamos dizer assim. Então ele precisa ver aqui a representação geométrica, ele precisa perceber todas essas propriedades acontecendo na vida real, né? Então, aproveita, faz aquela oficina, cada um traz uma caixa de casa, né? Pode ser uma caixa de sapato, pode ser uma caixa, enfim, né? Uma lata no formato circular, porque ele também vai aprender a trabalhar ali com a circunferência, com os elementos do cilindro, enfim, né? Tudo isso para que a gente consiga fazer com que o aluno compreenda cada vez mais, perfeito? Dando sequência aqui. Então, olha só, segundo a BNCC, essa questão tem o objetivo de diagnosticar as seguintes competências dos estudantes. Quais são elas? Enfrentar situações, problemas em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário. Expressar suas respostas e sintetizar conclusões utilizando diferentes registros e linguagens, seja ela gráfica, seja ela tabelas, seja esquemas, enfim, o aluno vai trazer também o seu conhecimento prévio para dentro da sala de aula, né? Ou seja, se ele consegue representar melhor através de um desenho, né, de uma forma geométrica, através de um gráfico, através de uma tabela, né, você vai tentar também explorar esse conhecimento que ele já tem, né? Então, o aluno não vem totalmente vazio, ele tem um conhecimento prévio, a qual eu posso explorar também. Para isso que é tão importante, né, por isso que é tão importante a nossa avaliação diagnóstica, ok? Então, mais uma vez, lá da nossa sequência didática, nós temos ali várias questões que têm um nível um pouco mais básico para ter esse diagnóstico, o que ele consegue fazer, o que ele não consegue efetuar, tá? São questões bem direcionadas para essas habilidades, para esses escritores, para que ele demonstre ali também com o erro que ele cometeu, né? Ele errou tal questão. O que ele está errando? É multiplicação? É divisão? Então, esses conceitos a gente tem que entender qual é ainda o erro. Foi questão de atenção. Então, vamos tentar trazer mais questões para que ele esteja melhor, como que eu posso falar? Que ele esteja melhor preparado, né? Melhor... fugiu aqui a palavra aqui. Mas que ele realmente se sinta mais à vontade em resolver esse tipo de questões. Que ele esteja mais habituado, essa palavra, a resolver esse tipo de questão também, perfeito? Traz para a tela de novo, por favor. Então, olha só, o enunciado 2, né, diz assim, em um local foi construído uma caixa no formato de um cubo. Então, olha o quanto que é importante ele saber a questão teórica, né? O que é um cubo, né? Então, para armazenar água, de acordo com as especificações do projeto, as arestas desse cubo deveriam ter 2 metros cada aresta, né? De modo que ele tivesse, ao fim, a capacidade de 8 metros cúbicos, né? Então, mais uma vez, ele tem aqui todo o detalhamento da questão, né? O que faltou nessa questão aqui, neste item? Faltou o suporte, mas ele traz tudo aqui, as informações que o estudante poderia ter, né? Aí ele vem já com um comando. Qual é o volume máximo de água em litros que ele pode colocar nessa caixa d'água, né? Então, trazendo aqui para o nosso cálculo, né, nós temos a informação que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, perfeito? Bom, então o aluno vai deduzir que 1 metro cúbico são 1000 litros, o que acontece que 8 metros cúbicos seria 8 vezes
mil litros, ou seja, que 8 metros cúbicos corresponde a 8 mil litros. Né? Então, veja que é uma questão que traz aí um conhecimento prévio do que é cubo, né? O que é aresta e que, na verdade, o cubo, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aí, tá? Vamos lá, o teste do professor de matemática, né? Desenhar um cubo. Vamos lá, olha aí, ó. Legal, né? Então, nós temos um cubo com aresta de 2 metros cada, né? E aí, se eu for fazer aqui o volume, né? Eu tenho aqui 2 vezes 2 vezes 2 igual a... Opa, ao quadrado não, né? Olha o professor de matemática se complicando de novo, né? Apaga aqui o 2, coloca o 3, né? Fórmula do volume é aresta ao cubo, que vai dar 8 metros cúbicos. Né? Então, veja que tudo isso daqui também poderia ser uma questão para que o aluno fizesse esse cálculo. Né? Mas esse descritor, ele não quer saber se o aluno sabe desenvolver o cálculo ou não. Esse descritor, ele quer saber se o aluno sabe fazer o quê? A conversão de metros cúbicos para litros, tá? Então, nós temos ali a alternativa D. Então, a gente tem que conhecer o que significa, o que cada questão quer que o aluno desenvolva. Né? Então, olha só, se o aluno, ele provavelmente não... Se ele não acertou, se ele marcou letra A, B ou C, significa que provavelmente ele não compreende como converter uma medida de capacidade de metros cúbicos em uma unidade de medida para volume de litro, né? Ou seja, com isso ele determina que 1 metro cúbico corresponde a 1 litro, ou seja, ele faz aqui a conversão, né? Se ele marcou letra A, de 1 para 1, tá bom? Quer ver? Olha, ó, mais uma vez aqui, ó. Ele entende que 8 metros cúbicos corresponde a 8 litros, né? Então, o que nós, professores, deveríamos fazer para que ele compreenda que essa unidade, né, 1 metro cúbico, não corresponde a 1 litro? É trazer recipientes para a sala de aula, tá, com a capacidade de 1 litro, de 10 litros, e depois medir esses recipientes, né, se eles forem regulares, melhor ainda, né? Medir e calcular o volume desses recipientes através da matemática para mostrar que essa relação, tá, é bem diferente desta relação, tá? Um padrão bem legal para fazer aqui de 1 litro, né, seriam as caixas de leite, né? Você mede ali em metros, né, a unidade em metros da caixa de leite e vê quantos metros cúbicos vai encontrar e aí faz a associação ou até mesmo uma regra de 3 para que ele possa enxergar melhor, né? Então, quais são os principais motivos para os erros em questões de volume, né? O que pode ser? Falta de compreensão conceitual, ou seja, ele não entendeu os conceitos, as propriedades dos sólidos geométricos, né? Os estudantes podem não entender completamente o conceito de volume e como ele se aplica, né, a diferentes figuras geométricas. E qual seria a intervenção? Reforçar a definição de volume com exemplos práticos e visuais, né, como o uso de objetos tridimensionais e simulações também. O que mais? Erros de cálculo. Quais seriam os motivos para ele errar um cálculo? O uso incorreto de fórmulas ou erros em operações matemáticas básicas, né? Então, a gente tem que saber o que devemos corrigir ali no nosso estudante. Qual seria a intervenção? Revisar e praticar as fórmulas específicas para diferentes figuras geométricas e realizar exercícios de operações matemáticas básicas. O terceiro ponto ali que mais cometem os erros para os alunos, né? Problemas de visualização, ou seja, uma questão como essa que eu passei agora há pouco, né? Ele não tinha ali o suporte. Então, a dificuldade em visualizar as dimensões corretas das figuras ou decompor figuras complexas é um grande motivo para que eles errem também, né? E qual seria a intervenção? Utilizar materiais manipuláveis, né? Manipulativos, como blocos e cubos para ajudar na visualização e decomposição de figuras complexas.
a interpretação de enunciados, a dificuldade em compreender o enunciado da questão e identificar as informações relevantes. O que nós podemos fazer? Trabalhar a leitura e interpretação dos problemas, destacando palavras-chave e informações importantes. Ansiedade e pressão, né? Ou seja, tem vezes que o aluno fica ali com aquela pressão na questão do tempo, da questão, que é difícil. Então, estresse durante a prova pode levar a erros que normalmente não ocorriam. Qual seria a intervenção? Criar um ambiente de aprendizagem positivo e realizar simulações de provas e reduzir a sua ansiedade, né? Falta de prática, então isso que ocorre muito também, né? O aluno pouco pratica, pouco se relaciona com aquela questão. Pouca prática com os problemas de volume pode levar a uma falta de confiança e habilidade. A intervenção seria proporcionar uma variedade de exercícios e problemas práticos, incluindo situações do cotidiano. A sétima aqui para a gente destacar, né? Desatenção. Ignorar detalhes importantes no enunciado ou nas figuras fornecidas. E o que nós podemos fazer? Incentivar a revisão cuidadosa das respostas e a atenção dos detalhes durante a resolução de problemas. Então tem até aquele aluno que faz certo, aí quando passa o gabarito passa errado, né? Então, desatenção também é um erro muito prático, né? Um erro muito comum, na verdade. Conceitos e pré-requisitos, né? Falta de compreensão de conceitos básicos de geometria e operações matemáticas. A nossa intervenção seria revisar conceitos básicos de geometria e operações matemáticas antes de introduzir problemas de volume. E agora vem as nossas questões para o ensino médio, tá? Só para a gente arrematar ali um pouco sobre o que eu já falei, né? Veja que a questão da confiança também é um problema, é um fator que leva a muitos alunos a cometerem erros na prova. Então, o que eu gosto de fazer muito? Trabalhar com jogos também em sala de aula, né? Algum aplicativo que eu trago ali no tablet para que ele possa responder no curto espaço de tempo, na frente de todos os alunos ali na sala de aula. E aí você vai falar bem assim, mas isso causa uma pressão maior ainda. Só que essa pressão, né, no caráter de um jogo, ele vai também ensinando o aluno a lidar com as próprias emoções, né? Então, quando você tem questões fáceis, mas com curto tempo de resolução, né, ou seja, também na frente de todos os colegas, ele vai estar naquela pressão, naquela ansiedade para responder corretamente, mas ele vai estar se acostumando também a lidar com essa pressão. Então, quando chega no momento de prova, ele já está habituado, ele já está mais familiarizado com esse controle emocional e vai conseguir se concentrar melhor para resolver as questões. Ok? Então, uma outra forma de fazer isso também são aqueles simulados, né, que a gente tanto gosta de fazer, mas ter esse cuidado, né, não só de contabilizar questões certas, questões erradas, mas de criar um ambiente onde traga confiança para o aluno, né? Então, ele vai fazer ali o simulado, depois que terminar, eu vou dar essa devolutiva para ele, o que ele está errando, ou até mesmo conversar com ele, o que ele não compreendeu, para que a gente possa reforçar, revisar ainda mais essas questões. Perfeito? Seguindo aqui então, olha só, no ensino médio, né, nós temos menos descritores do que no fundamental, porque o SAERO ele vai cobrar a prova lá no segundo ano. Então, alguns descritores que são do ensino médio, do terceiro ano, eles não estão aqui, ok? Então, olha só, quais descritores que tem aqui, né, desses todos, dentro de grandezas e medidas? Nós temos o descritor 11, tá, que corresponde à habilidade 6, tá bom? Nós temos o descritor 12, que corresponde à habilidade 7, e o descritor 13, que corresponde à habilidade 8, tá? Então, espaço e forma, eu tenho apenas esses 3 descritores, tá? E aí, o descritor
15, não, descritor 13, que está ali, com menor índice de acerto, tá? É o que nós vamos trabalhar nessa etapa então, perfeito? Então, olha só, 17%, mas o que diz o descritor 13, para a gente poder entender e trabalhar com o nosso estudante? O descritor 13, bem aqui, né? Resolver problemas envolvendo a área total ou, o volume de um sólido, seja ele um prisma, seja uma pirâmide, seja um cilindro, seja um cone, seja uma esfera, ou seja, qualquer forma geométrica, né, espacial, eu posso calcular aqui o seu volume ou a sua área total, tá bom? A descrição das habilidades, né, nós temos aqui a habilidade competência específica 3, habilidade 7 lá da BNCC, que é empregar diferentes métodos para a obtenção das medidas de área e uma superfície. Então, mais uma vez, olha só que interessante aqui, ó. Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície. Então, ele não diz aqui a BNCC, aplicar a fórmula. O aluno não fez utilizando a fórmula, está errado. Não, ele pode utilizar diversos métodos. É até interessante que ele saiba vários métodos. Por quê? Se ele ficar refém da fórmula, ele não conseguir aplicar a fórmula, não conseguir lembrar da fórmula, ele não resolve, né? Então, as habilidades focais aqui do nosso ensino fundamental, para que ele entenda essas questões lá no ensino médio, seriam essas aqui, ó, tá? Então, mais uma vez, eu trouxe habilidades do ensino fundamental, tá? Que são pré-requisitos para que ele, lá no ensino médio, saiba resolver. Então, uma habilidade que é lá do 7º ano, qual é? Estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos e de quadriláteros, né? Ou seja, figuras espaciais mais simples, né? O que mais? Também ainda lá do 7º ano, nós temos aqui, ó, resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas. Ou seja, por que toda hora eu estou falando aqui de figuras planas, mesmo falando de cálculo de volume, né? Porque são as figuras planas que vão fazer ali pelo menos a área da base, né? Ou seja, lembra? A área é a área, quer dizer, volume é a área da base vezes a altura, né? Então, outra habilidade ainda do fundamental, mas lá do 8º ano, resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de áreas de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área, seja de quadriláteros, triângulos, círculos, em situações como determinar a medida de terrenos, né? Então, mais uma vez aqui eu estou consolidando medidas de áreas de figuras planas, mas para depois ele só transpor esse conhecimento para o volume, né? Cálculo de volume, tá? Então, olha aqui o nosso enunciado número 1 para o ensino médio. Para economizar papelão, um fabricante de sabão em pó mudou as dimensões de uma embalagem de 1 kg. Essa informação aqui, ó, né, ela está falando do nosso volume, da nossa capacidade da caixa, né? Então, a gente já pode até mostrar para o estudante também que mesmo eu mudando aqui, ó, o formato, eu posso obter a mesma capacidade, né? E ele vai ver também que muitas vezes o volume, né, ou nem sempre o volume ou a capacidade de uma caixa, ele vai estar associado à área total, tá bom? Então, são duas coisas que têm, muitas das vezes, né, mesmo com a mudança, valores diferentes, tá? Então, vamos resolver aqui. Não acabou a leitura ainda não, né? Vamos lá. As duas embalagens têm o formato de um paralelepípedo retângulo e suas dimensões estão indicadas no desenho abaixo. Então, já li o meu enunciado, olhei aqui no meu suporte as informações complementares, né, que não estão lá no enunciado, e agora eu vou ver o que ele quer que eu faça no meu suporte, no meu comando, considerando-se as medidas dadas e apenas as áreas externas das caixas, a economia de papelão que essa mudança
resultou para a empresa por caixa foi de... Então, veja que nesse comando, ele já me diz que houve uma economia, uma redução de material, né? Então, a gente tem que mostrar também para os nossos estudantes que o comando já nos dá, né, uma indicação do que vai resultar o meu cálculo, tá bom? Então, vamos lá. Estão aqui as embalagens e nós vamos fazer aqui o cálculo, primeiro, de área total da nossa caixa maior, né? Então, eu posso mostrar como é que seria através da fórmula, tá? Depois a gente vai ver que pode fazer também sem a fórmula, né? Então, se eu souber que cada unidade aqui de medida, né? Cada segmento aqui é comprimento, largura e altura, eu tenho dimensões diferentes, né? Então eu tenho aqui uma letrinha para cada uma dessas dimensões, né? Substituir, fiz o cálculo, deu o quê? A área total igual a 1.100 centímetros quadrados. A gente já pode trazer para ele também que área e volume tem unidades de medida diferentes, né? Centímetro quadrado para área, centímetros cúbicos para volume. A embalagem nova, quanto que vai medir, né, o seu gasto de material? Nós temos ali também a mesma fórmula, né, porque ainda são unidades de medidas diferentes, né? Nós temos aqui medidas diferentes, né? E aí, fazendo ali o nosso novo cálculo, nós temos 900. Ok. Se eu tenho aqui uma embalagem antiga que tinha esse formato aqui, e agora nós temos a embalagem nova, né, que tem esse formato aqui, quanto que reduziu de material? A redução nós vamos calcular através aqui de uma subtração, né, de uma diferença. E aí vai resultar em 200 centímetros quadrados, né? Então veja que mais uma vez que o nosso comando ele deu uma indicativa de redução de material, né? Então, através do meu cálculo, eu comprovei tudo isso daqui, perfeito? E aí, deixa eu só voltar aqui rapidinho antes de seguir a próxima. Eu quero que vocês compreendam, né, que eu poderia também fazer esse cálculo aqui, se não pela fórmula, né, mas indicando para o nosso estudante que ele tem aqui, ó, uma base. Temos aqui, vamos dizer, a outra base, né, que é a mesma medida lá de baixo, né? Então, se eu fizer 18 vezes 5, duas vezes, né, porque eu tenho dois formatos desse aqui, né? Eu posso fazer também aqui, ó, essa região aqui, ó, né? Que eu tenho duas vezes, né, que é aqui na frente e aqui atrás, tá? E aí eu posso fazer também 20 vezes 5 multiplicado por 2. Ou seja, veja que eu estou fazendo de uma forma até intuitiva, né? Até o nosso aluno descobrir que isso daqui também é uma propriedade, tá? Eu estou fazendo de forma intuitiva e não estou deixando de aplicar as propriedades de um paralelepípedo, tá? Então, é importante que muitas vezes esse conhecimento, tá, ele seja, como eu posso dizer, sistematizado, tá bom? Para que ele entenda que ele está fazendo também de forma correta, que ele está fazendo a aplicação de uma propriedade que está lá para ser usada realmente, né? Porque se de repente eu falar, tem essa fórmula aqui, e aí eu exijo que ele sempre faça pela fórmula. Daqui a pouco vai chegar uma situação que, poxa, tem tanta fórmula para lembrar, cada figura geométrica é uma forma diferente, cada cálculo é uma forma diferente. Então, ele vai ter aquele monte de fórmulas para lembrar, e aí ele não vai conseguir fazer uma boa prova, porque ele vai estar preocupado em lembrar. Lembrar também é uma habilidade, mas não pode ser a única. A gente tem que mostrar para ele que se ele lembrar da fórmula, isso vai facilitar muito o cálculo dele, né? Agora, se ele não lembrar da fórmula, olhe para a figura e tenta decompor essa figura, né? Uma figura espacial, eu posso decompor em várias figuras planas. Então, eu não deixo de executar a minha resposta, a minha resolução, tá? Mas ele não pode ficar refém de uma fórmula. Ah, professor, eu não lembro da fórmula. Então, tenta fazer de outra maneira, né? Então, ali em sala de aula, eu, professor, posso ser o intermediador, né? Professor, eu não consigo fazer.
Tá, então qual é o primeiro passo? O que você pode extrair de informação daí? Essa figura aqui parece com qual? Ok, vamos pegar aqui uma caixa qualquer. Vamos abrir essa caixa, vamos planificar isso daqui. Então, ele vai começando a ter visões diferentes do mesmo objeto. Muitas vezes aqui representado numa figura, né, no livro, no caderno, no quadro, vejo que eu desenho mal pra caramba. Então, assim, eu trago aqui uma figura, o aluno assim, professor, não entendi. Às vezes nem eu entendo, mas enfim, quando eu trago algo sólido, algo concreto, algo palpável para que ele possa manipular, ele vai ter um entendimento melhor disso aqui. Perfeito? Ok, vamos seguindo então. Olha só, agora eu trouxe aqui uma outra figura, né? Um cilindro. Olha só, um fabricante... Eita, hoje o professor está bem criativo, né? Só sobre o sabão em pó, né? Nós estamos sendo patrocinados por sabão em pó? Ainda não, né? Brincadeira, tá, gente? Continuando aqui, uma fábrica de sabão em pó decidiu remodelar a embalagem de seu produto, criando um novo padrão com o formato de um cilindro reto. A figura abaixo representa essa nova embalagem com suas medidas internas indicadas, tá? Então, veja que eu tenho aqui 10 centímetros de base, né, ou de diâmetro, né, dessa figura, e 15 centímetros de altura. E aqui ele traz para considerar o π igual a 3,14, ok? Então, a questão com enunciado, suporte e comando, tá? Por que eu bato tanto nessa tecla? É interessante que a gente sempre fala também para o estudante, para que ele entenda que é aqui onde vai estar dizendo o que é para ele fazer, tá? Aqui é o contexto da questão e aqui são as informações complementares, ok? Então vamos lá. Deixa eu só limpar aqui para não ficar muito sujo, né? A quantidade máxima aproximada de sabão em pó em centímetros cúbicos que essa embalagem comporta é de... Então, vamos lá. Trazendo aqui a nossa fórmula, né? Como eu já falei antes, eu posso falar que o volume é a área da base. Opa, tá a borrachinha lá ativa, né? É a área da base vezes a altura. Então, o que é a base dessa figura? A base dessa figura é uma circunferência, né? E aí a gente pode até brincar, né? Qual que é a fórmula da circunferência? Quando eu falar do cálculo de uma circunferência, a gente brinca assim que é 2π raio, né? Então eu falo assim, quantas crianças cabem numa circunferência? 2π raio. É uma brincadeira que a gente costuma fazer em sala de aula, né? Ou seja, para forçar a lembrar da fórmula. E aí quando eu quero o volume, ou a área dessa circunferência, esse 2 vem aqui para cima, ó, né? Então, você mostra para ele que, às vezes, a fórmula não é que é uma fórmula diferente, é só uma releitura, né, da mesma coisa, né, da mesma questão, tá bom? Então, a gente também tem algumas imagens que a gente pode encontrar facilmente na internet, que é da pizza, né, demonstrando como é que se encontra essa fórmula, enfim, né? Então, para calcular o volume de um cilindro é πr ao quadrado vezes a altura, né? Substituindo ali pelas informações que ele já colocou antecipadamente, que o π é 3,14, o nosso raio seria aqui a metade do diâmetro, né? Então é muito importante associar aqui o raio ao que ele já conhece, né? O que é um raio? Você tem aqui o pneu de uma bicicleta, né? O pneu da bicicleta aqui, o raio não vai do centro até a extremidade? Então, já vai saber que seria a metade desse 10 que já está descrito bem aqui, né? Então, e aí por último tem a altura que mede 15, né? Que está bem aqui, ó. Ok? Então, fazendo os nossos cálculos, o que o aluno costuma errar bastante também, prof? Nessa hora aqui, fazer 3,14 vezes 5, né? Primeiro, tá? Então, os alunos... eles às vezes não compreenderam exatamente qual é a ordem, qual é o critério que nós devemos adotar aqui, o que vem primeiro, né? Qual é a hierarquia dos nossos cálculos. Então, mostra para ele que primeiro tem que fazer o quê? Primeiro tem que fazer a potência, tá? Então, 5 ao quadrado, aí tem gente que vai falar que é 10, né?
Ok, 5 ao quadrado é 25, tá bom? Por que é 25, né? Você explica lá para ele, porque 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, tá? Então, é interessante, toda vez que eu professor, estiver resolvendo lá no quadro, mostre para ele da onde que veio o 25. Mas o meu estudante já está cansado de saber que potência é assim que se faz. Mas numa correção, tá? Não tenha medo de perder tempo mostrando isso daqui, tá bom? Porque sempre tem aquele aluno que acha que o professor errou, né? 5 ao quadrado é 25, por quê? Porque o professor está errado, né? E aí copia a si mesmo, enfim. E aí fica ainda aquela dúvida, tá? Então, sempre numa resolução, mostre de onde que veio cada valor, tá bom? Então, quando eu multiplico tudo ali, né? Eu tenho ali 1.177,5 centímetros cúbicos, né? Então, mais uma vez, mostre também para o aluno como é que é um cálculo, né, de um número inteiro multiplicado por um decimal, tá? Às vezes eles têm dúvida aqui também, e aí por isso ele tem dificuldade em encontrar a resposta correta, tá bom? Então, tá ali mais uma vez a nossa letra C. Aí você pergunta assim, mas você não falou que o item só eram 4 alternativas? Então, para o ensino médio, muitas vezes ele costuma vir com 5 alternativas mesmo, né? Por quê? Com 4 alternativas, você tinha 1/5 de chance de acerto, né? Aqui no ensino médio, ele diminui essa chance de acerto, lá no ensino fundamental, deu certo, né? Lá no ensino fundamental, você tem 1/4 de chance de acerto, se for no chute, né? E no ensino médio, essa chance cai para 1/5, né? Ou seja, é ainda mais desestimulante para que o aluno resolva uma questão de forma aleatória, né? Ou seja, no chute, tá bom? Então, só para a gente definir aqui, né, a gente trazer para a gente sempre relembrar o professor o que é a TRI, né, ou TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item. É uma forma de calcular a proficiência alcançada com base em um modelo estatístico capaz de determinar um valor diferenciado para cada item que o estudante respondeu em um teste padronizado de múltipla escolha. Essa teoria leva em conta 3 parâmetros. Então, mais uma vez, isso daqui é o algoritmo que ele vai fazer a leitura tanto do Enem, quanto do SAEB, quanto do SAERO, né? Então, é para evitar, é para entender se o aluno ele está resolvendo, mas se ele está com palpite, né, com chute, né, ou não, tá bom? Então, ele tem 3 parâmetros. Um deles é o quê? Parâmetro A diz o seguinte: a capacidade de um item de discriminar entre os estudantes avaliados, aqueles que desenvolveram as habilidades avaliadas, daqueles que não as desenvolveram. Outro parâmetro, o grau de dificuldade do item, entre fáceis, médios e difíceis. Os itens estão distribuídos de forma equânime entre os diferentes cadernos de testes, possibilitando a criação de diversos cadernos com o mesmo grau de dificuldade. E um terceiro parâmetro, né, a análise de respostas dos estudantes para verificar a aleatoriedade, ou seja, se ele está chutando ou não, nas respostas, se for constatado que ele errou muitos itens de baixo grau de dificuldade e acertou outros de grau elevado, né? Ou seja, o que é estatisticamente improvável. O modelo deduz que ele respondeu aleatoriamente a questão, ou seja, com chute, tá? Então, o que significa? Se ele está errando as questões fáceis e acertando as questões difíceis, ele está provavelmente chutando, né? Então agora chegou a vez do professor aí na escola, né? Chegou a vez de você levar esses conhecimentos para a sala de aula, né? Para tentar aplicar e cada vez mais melhorar a compreensão dos nossos estudantes. Mas eu quero também deixar aqui um pedido. Qual é o pedido de hoje, prof? Eu quero que vocês entrem lá no Padlet,
que nós já deixamos aí o link, tá? E aí você vai ver que a etapa 4 já está lá aberta para quando a gente colocar aqui nosso vídeo, os nossos materiais, fica lá também um local fácil, né? Um único local para que você ache todos os materiais. Mas o pedido é o seguinte, eu vou mostrar aqui, olha só, a etapa 4, que vai ser dividida em 4 e 5, tá? Que vai falar sobre números e operações, são 20 descritores para o fundamental e são 20 descritores para o ensino médio. São muitos descritores, tá? Então, eu vou tentar dividir, mostrar um que está entre os 10 primeiros e outros entre os 10 segundos nas nossas duas etapas. E aí o pedido é o seguinte, que você entre lá no nosso Padlet e você contribua com questões que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no nosso próximo vídeo, tá bom? Então, eu gostaria de ver mais questões sobre o descritor 23, um exemplo, né, que está com o nosso índice de proficiência bem baixo. Eu gostaria que do descritor 25 você me mostrasse uma alternativa para essa questão aqui. Então você pode colocar lá sugestão de questão, sugestão de descritor para que a gente possa trabalhar aqui, tá bom? Eu não sei se eu vou conseguir atender a todos, mas aquele que tiver o maior índice de pedidos lá do nosso Padlet, eu vou trazer para cá para ser resolvidos na nossa etapa 4 ou na nossa etapa 5, tá bom? Então, mais uma vez, essa é a sua forma de participar aqui conosco também, tá? Então, eu vou agradecer a todos os professores que acompanharam nossa transmissão de hoje, as outras duas anteriores, tá bom? Eu convido para que você esteja também nas próximas e aquele professor que você vê que ainda não está participando, tá? Chame ele também, porque é esse professor que vai fazer a diferença também, que vai levar essa maneira diferente, não tão diferente, mas essa maneira sistematizada para os nossos estudantes, para que eles consigam compreender a importância de fazer essa prova. Porque muitas vezes só o que falta é isso, é o aluno, é o estudante compreender que ele é peça importante para que a nossa escola, né, nosso estado, tenha bons resultados. Tá? É através dessa prova que ele vai mostrar, poxa professor, as suas aulas lá em sala de aula tá fazendo diferença, tá fazendo com que eu aprenda, né? Então, aprenda dentro do adequado pelo menos, ok? Então, muitas vezes, nós avaliamos nossos alunos, vimos que eles têm bons rendimentos, mas quando vai para uma prova externa, né, seja Saeb, seja Saero, ele não consegue aquele índice que nós tanto esperamos, porque às vezes ele não encontra ali uma motivação para fazer aquela prova, tá bom? Então, quando ele vê que meu professor, o que ele admira tanto em sala de aula, fazendo aqui um planejamento, fazendo com que isso aconteça, com que isso cada vez seja mostrado de uma maneira diferente, ele vai ter essa compreensão, vai no dia da prova fazer uma prova com mais capacidade, com mais interesse, vamos dizer assim, tá bom? E vai encontrar aqui uma motivação maior, né, dentro do professor, para que ele consiga fazer a prova e se dar muito bem, ok? Então, agradeço a todos os professores, fico por aqui, muito feliz pelos comentários que todos deixam lá no chat e as críticas que nos ajudam a cada vez melhorar mais, e eu espero vocês para a nossa próxima etapa, que será, se não me engano, dia 10 de outubro, tá bom? Então, gente, obrigado e até lá. Fui!